Deus, amém, amém, amém pela palavra. Estamos aqui mais uma vez para tocar na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando o livro de Efésios. Os irmãos já devem saber, né? O próximo livro que nós vamos estudar é Colossenses. E o Senhor tem fluído para nós o seu rio, tem fluído o rio da revelação do seu propósito para nós. A vontade de Deus tem, dia após dia, sido revelada para nós. Cada dia o Senhor renova a sua misericórdia para nós, por meio da sua palavra que está sempre disponível para nós. Ele se revela um pouco mais. E com base nisso eu queria dar um testemunho e aproveitar para encorajar os irmãos antes de iniciar a mensagem propriamente dita. Início de ano sempre a gente renova votos, né? Renova algumas coisas que a gente acaba perdendo ao longo do ano, ou não fez ao longo do ano. E eu e minha família iniciamos uma nova leitura da Bíblia. Nós começamos, dessa vez, a primeira vez que a gente leu, como família, nós lemos de Gênesis até Apocalipse, né? E agora a gente começou pelo Novo Testamento mesmo, começamos em Mateus. E os evangelhos contam a história de Jesus, daquilo que Jesus fez, falou, de como ele agiu, de como ele se comportou aqui na terra. E eu tive uma sensação dessa vez. E percebi, senti o benefício da leitura da Bíblia só pela leitura da Bíblia, sem necessariamente entender o que você está lendo. Essa está sendo a minha experiência. Eu não sei você, mas a minha leitura da Bíblia dessa vez, eu acho que foi na mensagem passada, o Diego falou sobre a presença invisível do Senhor, né? A palavra profética e a presença invisível do Senhor. E a minha experiência dessa vez com a leitura da Bíblia está sendo tipo assim, a sensação que eu tenho é a de que por ler a Bíblia, eu ou me fortaleço contra o pecado, ou sou constrangido a não pecar. Entende o que eu quero dizer? De novo, eu estou lendo a Bíblia. Aí eu estou lendo a Bíblia, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu vi que Jesus, ele começou a fazer algumas coisas, e ele é diferente, ele veio para se relacionar com o pecador, e ao mesmo tempo ele trata com os fariseus, os escribas, pessoas hipócritas e tal. Aí eu fecho minha Bíblia, aí eu vou viver meu dia. E a sensação que eu tenho é a de que Jesus está ali comigo. De que porque eu li a Bíblia, eu não posso me dar ao luxo de ter alguns pensamentos, ou então eu vou ser um hipócrita, de eu ter alguns comportamentos, ou então eu vou ser um pecador miserável, que não entendeu, que não recebeu a luz daquilo que ele leu. Então, na minha experiência, e eu quero encorajar você a ler a sua Bíblia, eu tenho sido constrangido a não pecar, e 2, fortalecido na luta contra o pecado. E é óbvio que se eu venço o pecado, eu sou edificado, eu sou santificado, eu sou transformado, e a obra de Deus é feita em nós. O pecado é um dos principais impedimentos para que a obra de Deus seja feita na nossa vida. E a minha experiência tem sido de que ler a Bíblia me constrange a não pecar, me fortalece na luta contra o pecado. Então quero dar esse encorajamento inicial para você. Aproveite, hoje ainda é 8 de janeiro, ainda dá tempo. Não se preocupe com os 8 dias que passaram, não se preocupe se você tem de fechar em um ano, apenas não deixe de ler a sua Bíblia. Porque ela traz a presença invisível de Jesus na sua vida. É como se
eu sinto assim, né? Cara, você leu a Bíblia hoje. Não é possível que você vai pensar assim. Você leu a Bíblia hoje. Não é possível que você vai agir assim. Porque quando você não lê a Bíblia, quando você maratona uma série, quando você só está ali solto, eu falei de série, mas não que isso seja pecado. Eu quero dizer assim, você fica alheio, você vai ficando alheio à palavra, você vai perdendo ali o esteio, a restrição da palavra. O Espírito não restringe mais. Mas quando você está em contato com a palavra, e aí é impressionante como uma coisa vai levando a outra. Quando você lê a palavra, eu, não sei você, mas quando eu leio a palavra, eu sou mais levado a orar. Estou no banheiro tal, aí eu estou aqui, ó Senhor Jesus. Aí eu começo a orar mais, eu percebo, eu começo a orar mais. Então, vamos ler a Bíblia, leia a sua Bíblia e deixe a palavra de Deus fazer o que tem que fazer na sua vida. Amém? Aí o que é uma reunião como a de hoje? A reunião como a de hoje é uma reunião onde a gente se encontra para juntos desfrutarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É um dos propósitos. Hebreus fala para a gente não deixar de reunir, porque quando a gente deixa de reunir, porque aqui a gente é estimulado ao amor e às boas obras. Então, os hinos nos estimulam, a pregação nos estimula, o seu compartilhar estimula uns aos outros. Efésios 5 fala para a gente falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Colossenses fala para a gente se encher da palavra e se aconselhar mutuamente, e se ajudar e admoestar uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Não tem momento melhor para fazer isso do que numa reunião da igreja. Então aqui não é um lugar para nós virmos só para bater ponto. Venha, nem que seja para bater ponto. Você que está assistindo pela internet ou que não veio para a reunião, está assistindo essa lição depois, aproveite a próxima reunião presencial e venha. Porque é diferente. É diferente, não é a mesma coisa. Então nós estamos aqui para sermos edificados juntos, amém? E o livro de Efésios fala isso para nós, fala sobre esse processo que a gente passa. O processo que a gente passa desde a escolha que Deus fez de nós lá na eternidade passada, até a nossa glorificação. Então hoje, o título da mensagem é A Bênção de Receber a Revelação. Nós vamos voltar um pouco em Efésios 1 e dessa vez perceber que as revelações que nós temos recebido, que foram dadas para nós em Efésios 1, são parte da bênção que Deus tem para nos dar. A revelação é uma bênção. Entende? Porque veja, Deus tem bênçãos para nos dar. Deus tem uma vontade para ser revelada. Mas, se você não conhece a vontade de Deus, você pode ser próspero. Você pode ter uma boa família, você pode ser feliz até. Ou achar que é feliz. Mas se você não conhece o propósito de Deus, se não foi revelado para você, nem entendeu qual é a vontade de Deus, ainda falta uma grande bênção na sua vida. Entender o propósito de Deus é uma bênção. E aqui, a pregação do Evangelho, ela faz sentido. Porque tem pessoas aí fora que se sentem abençoadas por Deus. Tem aquela música, né? Um hino? Não é um hino. Que diz assim, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha, esse compositor, ele está dizendo que mora num país que foi abençoado por Deus. Mas será que ele realmente foi abençoado por Deus? Se ele não teve a revelação do propósito de Deus, não dá para dizer que ele foi realmente abençoado por Deus. Ele pode até olhar para a natureza, para a beleza natural do país e dizer assim,
rapaz, como Deus foi bom conosco brasileiros. Porque esse país é muito bonito. É um país abençoado. Mas o que faz alguém uma pessoa abençoada? É o fato de ela receber a revelação. E nós recebemos, nós temos recebido revelação de Deus. E nós precisamos levar essa revelação para as pessoas. Não deixar que elas fiquem impressionadas apenas com a criação de Deus. As pessoas precisam ficar impressionadas com esses dois símbolos que nós participamos aqui hoje. Elas precisam ficar impressionadas com a morte e ressurreição de Jesus. Ver a morte e a ressurreição de Jesus é uma bênção. Então, a revelação da vontade de Deus é uma bênção para nós. E Efésios 1 começa assim. Versículo 3 nós lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Esse capítulo começa com bênção. Começa com Paulo bendizendo a Deus, abençoando a Deus, agradecendo a Deus por Ele ter nos abençoado. Paulo bendiz a Deus por Deus ter nos feito benditos. Nós fomos abençoados por Deus. Nós temos sido abençoados por Deus. Você não sente isso? Você sente que tem sido abençoado? Se você não sente, isso não faz com que você não esteja sendo abençoado. Porque a bênção é nas regiões celestiais em Cristo. Então não tem a ver com sentir. É um fato, tem a ver com a sua fé. Se você quer sentir, se você quer ver, se você quer se impressionar, aí você tem que sair da esfera terrenal. Você tem que subir, porque as bênçãos são nas regiões celestes e são em Cristo. É um assunto que não se resolve numa equação matemática. É um assunto que não se resolve com um extrato bancário. É um assunto que não se resolve com um diagnóstico, com um exame de sangue dizendo que está tudo bem com você. É um assunto que só se resolve sendo transferido de esfera. Para saber que você está sendo abençoado, para ver quais são as bênçãos, você tem que subir. Tem que sair daqui, tem que subir. Então que nessa manhã, todos nós sejamos elevados, amém? Para entender quais são as bênçãos que Deus tem nos dado. São bênçãos celestiais. E são em Cristo. Amém? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. E por isso nós bendizemos a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. E ele termina, o capítulo 1 termina, dizendo que nós seremos a plenitude de Cristo. No versículo 3 fala que nós somos abençoados em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. E no versículo 23 fala que nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a expressão máxima de Jesus. Nós estamos em Cristo para expressar a Cristo. Então, Deus nos abençoa, nos colocando em Cristo, e essa bênção faz com que nós manifestemos a Cristo, cada vez mais nos tornando parecidos com Cristo, manifestando e expressando a glória de Jesus. Quando você lê a Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, quando você lê os Evangelhos, a gente estava lendo a Bíblia e a Ana Júlia ficando impressionada. A primeira vez que a gente leu a Bíblia, a Ana Júlia tinha 9. Hoje, com 15, com uma cabeça já mais evoluída, ela conseguiu perceber algumas coisas de Jesus. Tipo assim, lendo a Bíblia, ela falou assim, caramba, como Jesus era inteligente. Como que Jesus dava nó nas pessoas assim? Ao mesmo tempo, como que Jesus, ele tratava pessoas hipócritas de um jeito e pessoas pecadoras de outro jeito? A gente vai lendo e a gente vai vendo como que Jesus é. Ela talvez ainda não tenha feito essa relação, mas eu faço. Cara, como eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso que Jesus fez.
E eu fui chamado para ser como Jesus é. Eu não tenho essa sabedoria. Eu ainda não sou a plenitude, eu ainda não manifesto a plenitude de Cristo. Mas eu fui chamado para isso. Eu fui feito corpo de Cristo para isso, para manifestar a plenitude de Jesus. Então isso deve nos constranger, irmãos. Isso deve fazer a gente olhar e falar assim, porque o fato da gente ter sido abençoado não deve dar para nós uma postura assim, aleluia, foi abençoado, glória a Deus. O fato da gente ter sido abençoado precisa dar para a gente a real noção do que é essa bênção. Ter sido feito corpo de Cristo é uma bênção, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Porque ser corpo de Cristo é ser Cristo. Eu vou chegar aqui mais na frente para explicar melhor isso. Mas isso é muito sério, é muita responsabilidade. É muito bom ser abençoado, mas é muito sério. E a gente precisa, por um lado, se alegrar, festejar e descansar no Senhor. Por outro lado, a gente precisa se cingir, se aprumar e entender que essas bênçãos não dá para nós liberdade para fazer o que a gente quer. Amém? Bom, a primeira bênção que eu quero compartilhar algumas, são muitas, é lógico que não dá para falar de todas. Eu quero falar de algumas que estão aqui em Efésios 1 e algumas de Efésios 2, se eu tiver tempo. Mas a primeira bênção que a gente vê aqui é da filiação. Veja, primeiro no versículo 3 diz, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entender que Deus é Pai de Jesus, já abre a porta para que nós sejamos abençoados. Por quê? Porque os evangelhos, e especialmente João, mostra Jesus como sendo o Filho unigênito. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas nós vemos em Hebreus depois, que Jesus foi feito o primeiro de muitos irmãos. Hoje Jesus é o primogênito. Com a sua morte e ressurreição, ele abriu a madre espiritual. Jesus foi germinado num útero espiritual para, ao nascer, abrir a possibilidade de todos nós sermos feitos filhos de Deus. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus ser filho de Deus e ter se tornado o primogênito é uma mensagem de evangelho para nós, é uma bênção para nós, porque hoje não apenas Jesus é o Filho de Deus, mas nós somos filhos de Deus. E a madre espiritual está aberta para todo aquele que foi, pelo Espírito Santo, germinado nela. E vai ser o tema da segunda bênção. Mas antes eu quero ler com você Romanos 8. Romanos 8, 14 e 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação. Recebestes o espírito de filiação. Nós não fomos apenas recebidos, adotados, nós fomos gerados de Deus, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, herdeiros, depois a gente vê isso aqui. Então, aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Só que no versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação. Para a filiação. Nos predestinou para a filiação. Nós fomos feitos filhos de Deus. Romanos 8, 29 fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa filiação não é uma filiação natural, não se trata de, porque Nicodemos até entendeu errado isso. Não, você nasce da carne, você é carne. Tem que nascer do Espírito. A gente nasce do Espírito para poder ser como Jesus. A gente nasce de novo para ser feito à imagem do Filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus para sermos como nós quisermos ser. Nós nascemos filhos de Deus para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Daquele que era filho de Deus desde a eternidade. O filho mais novo geralmente imita o filho mais velho, né? Então nós somos os filhos mais novos. Nós temos um irmão mais novo, mais velho. Precisamos imitar esse irmão mais velho. Não apenas imitar, mas parecer com ele e até mesmo receber a essência que ele tem para nós. Então, a primeira bênção para nós é que nós somos feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu gostei muito de uma mensagem, uma palavra rápida que a Ellen deu no aniversário da Sofia, no aniversário dela, que ela falou assim: olha, nem todo mundo é ou vai ser pai. Nem todo mundo tem irmão, mas todo mundo é filho. Todo mundo é filho de alguém. Se você existe, você é filho. Você pode não conhecer seu pai, você pode ter sido rejeitado pela sua família, mas você é filho. E nós somos filhos, e temos irmãos, e temos pai. Nós somos da família de Deus. Essa é uma outra bênção que a gente vai ver na frente. Estou dando muito spoiler, né? A segunda bênção é justamente essa que nos fez, de Romanos 8, 29, fala que nos predestinou para a filiação. A segunda bênção é isso. Nós fomos predestinados. Fomos escolhidos e predestinados. Você não é filho por acaso. Tem gente que nasceu sem querer. Ele é filho, tem pai, tem mãe, mas o pai e a mãe não queria. Nasceu sem querer. Nós não nascemos sem querer. Deus nos quis. Deus quis você. Você não é fruto de um acaso espiritual. Deus planejou você. Não tem filho que é planejado, filho que não é planejado. Veio sem querer. Isso não quer dizer que ele não vai ser amado, não quer, sem entrar nesse mérito. Só quer dizer que não estava nos meus planos. Né? Eu não esperava que fosse agora. Ou mesmo, não, irmãos, nós não fomos um acaso. Nós não fomos um erro. Deus escolheu você e Deus predestinou você. Não tem a FIV, fertilização in vitro? O que é a FIV? A FIV é você pega... O casal está com dificuldade de ter filho. Aí pega o espermatozoide do homem, pega o óvulo da mulher, leva no laboratório, fecha ali e tal, pum, ele fecunda, aí congela. Eu estou usando a FIV para você entender que nós estávamos numa FIV espiritual. Deus já tinha fecundado a gente, estava só esperando o tempo. Tinha que esperar, porque Deus é eterno. Lá atrás, na eternidade passada, Ele já tinha predestinado a gente. Aí Ele criou as coisas e o tempo começou. Aí chegou o ano de 1981. Dia 5/5 tal. Na verdade, esse foi o dia que eu nasci da minha mãe. Aí quando chegou em 1993, aí Ele me colocou lá no útero. No útero espiritual. E eu nasci de novo. Só que eu nasci de novo, não foi assim. Deus não olhou e falou assim: eita, Não.
Deus me planejou. Eu fui um parto planejado, um filho planejado. Eu fiz parte do planejamento familiar de Deus. Eu e você. Deus nos predestinou e foi para a filiação. Que bênção, não é? Você não é um erro. Você não é um erro de planejamento espiritual, familiar de Deus. Deus sempre quis você. Aleluia. Ó Senhor Jesus. O curioso é que Deus sempre nos quis, apesar de quem nós éramos, ou de quem nós nos tornamos. Porque, por um lado, nós fomos escolhidos para ser filhos de Deus. Por outro lado, quando nós estávamos na condição de nos tornarmos filhos de Deus, imediatamente antes, nós não só não queríamos ser filhos de Deus, como éramos os seus inimigos. Então, se tinha alguém para ter um potencial de ser abortado, éramos nós. Nós estávamos lá, mas numa condição de inimizade com Deus. Imagine um feto, um feto no útero e trazendo todo tipo de mal-estar para a mulher. Um bebê com malformação, um bebê que dá muito trabalho, que se mexe muito, a mulher o tempo todo incomodando ali, aquela gravidez de risco para o bebê, aquela vontade de tirar o bebê. Inimigos, nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos fez filhos, Deus nos escolheu mesmo nessa condição. Nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, Deus nos quis. Então, quando você lê Romanos 5, eu não vou ler, mas você pode anotar, Romanos 5, de 6 a 10. Efésios 2, 1 a 3, vai dizer que tipo de gente que a gente era. Nós andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, nós éramos influenciados pelos espíritos malignos. A gente era mau, irmãos. A gente era mau. E mesmo uma criança. E aí a noção de pecado é algo que a gente precisa entender para saber por que mesmo uma criança, ela está destinada ao lago de fogo. Nós nascemos assim. Naturalmente, da barriga da nossa mãe, nós nascemos para a condenação. Se não é encontrar Jesus no meio do caminho, se não é a escolha de Deus, o destino é a condenação. Graças a Deus, Ele no tempo já estava escolhido, a gente é que não sabia, Ele falou, vem, vai para aquele lugar, convida ele, leva ele. Daqui, mais uma vez, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, é como levar fecundação de vida para as pessoas. É como levar a vida que vai vencer a morte nas pessoas. Se nós estamos aqui, é porque os nossos pais pregaram para nós, é porque um amigo nosso pregou para nós, alguém pregou para nós. Então, precisamos levar isso para as pessoas também. Eu me lembro que quando falamos sobre predestinação, ficou bem claro o seguinte, que Deus sabe quem Ele escolheu, eu é que não. Então, eu tenho que pregar para todo mundo. Amém? De todas as formas. Não deixe de pregar o Evangelho. Romanos 5 vai falar que nós somos reconciliados com Deus, éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. E Jesus deu a vida dele por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos salvou sendo nós ainda inimigos. Então você imagina, se Ele nos salvou enquanto nós éramos ainda inimigos, o que Ele não vai fazer agora que nós fomos reconciliados com Ele? Ele vai nos salvar muito mais, vai nos transformar, vai nos glorificar. Isso deve nos dar esperança. A terceira bênção é que nós somos redimidos. Deus não apenas nos escolheu. A escolha e a predestinação dele, ela culmina, ela passa por um processo de redenção. Veja, como que a gente se torna amigo de Deus? Como é possível nos tornarmos amigos de Deus? E aí, Efésios aqui, versículo 7, vai dizer, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos redimidos. Éramos inimigos de Deus. Éramos escravos do pecado. Mas Jesus nos redimiu. Um dos significados da redenção é o resgate por um preço.
Nós éramos originalmente de Deus. O pecado foi quem nos afastou originalmente de Deus em Adão. Nós fomos tirados de Deus, fomos sequestrados. E agora tem um preço pelo sequestro. O preço que foi dado para o seu resgate foi o sangue de Cristo. Isso é uma bênção. Porque nosso destino era a condenação eterna. Mas Deus enviou o Filho dele para morrer por inimigos dele. Que amor grandioso. O hino que a gente cantou, né? Buscou-me, amou-me, achou-me. Glória ao nome seu, porque, olha, a nossa condição era uma condição tição, tirado do fogo. A nossa condição era lamentável, lastimável, mas Deus quis. Ele nos amou, o amor de Deus foi maior do que a inimizade. Já ficou sem falar com alguém? Assim, tipo de mal mesmo? Quando é criança acontece muito, né? Mas até o adulto faz isso. O adulto dá gelo, não é? O que isso demonstra? Demonstra que o nosso amor, ele é condicionado. A gente para de conversar. Você imagina que nós éramos inimigos de Deus, nós atacávamos Deus. E Deus, ele é tão amoroso que ele simplesmente não conseguia não nos amar. Eu acho que o ser amor de Deus devia olhar para nós falando blasfêmias, tipo assim, Paulo, né, perseguindo a igreja. Ou mesmo não Paulo, assim, mas uma pessoa bem blasfema mesmo, que ataca a Deus, que diz até que Deus não existe, e Deus amando essa pessoa. E não só amando, mas falando assim, meu filho, é por eles que você vai ter que morrer. Vai lá. Você se acha digno do amor de Deus? Só se você tiver dado amnésia, e você esqueceu quem você era. Ou mesmo quem você é. Porque provavelmente nós não vivemos de modo a valorizar o preço que foi pago por nós. Aqui tem uma bênção, mas ao mesmo tempo deve haver um constrangimento muito grande. É uma bênção que Jesus tenha nos redimido, tenha morrido por nós e tenha nos resgatado. E hoje nós estamos em lugar seguro. Mas essa bênção, irmãos, ela pode ser não para condenação, mas para disciplina. Essa mesma bênção pode ser usada para a nossa disciplina. Porque se você não corresponde, não vive como quem é à altura do preço, ou busca viver à altura do preço, avalie sua vida. Assim, veja o que Jesus fez e pense no quanto a sua vida, ela louva a Deus pelo que Ele fez. Eventualmente sim, mas eu acho que precisa muito mais. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a gente quer ser fortalecido para viver uma vida que seja correspondente ao preço que Jesus pagou por nós, né? Ó Senhor Jesus, a cabeça fica, se eu não for para frente eu levo uma mensagem de 2 horas aqui. Romanos 3, 23, 24 diz o quê? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão longe, destituídos da glória de Deus. Mas o 24, versículo 24, vai dizer que nós fomos justificados gratuitamente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, sem precisar fazer nada. Jesus foi lá, pagou o preço e nos resgatou das garras do pecado, do sequestro de Satanás. Estávamos presos, como Efésios 2 fala, na vaidade dos nossos pensamentos, né, vivendo a vontade, sendo escravos do pensamento e da carne, fazendo a vontade da carne,
éramos escravos, mas o Senhor foi lá e nos libertou. Aleluia! A redenção de Jesus é uma bênção. A redenção de Jesus nos dá liberdade. Nós somos resgatados para a liberdade. Hoje nós somos livres. E liberdade deve dar para nós noção de quem nós somos e onde quer que nós estejamos. Hoje você está aqui. E estar aqui é muito bom. Mas e no dia que não for possível estar aqui? Ou e lugares onde não é possível estar reunido? Que hoje nós vivemos uma liberdade, não apenas espiritual, mas temos liberdade democrática. Podemos nos reunir para oferecer culto. Graças a Deus por isso. Mas e se um dia essa liberdade for tirada de nós? O que vai ser, o que nós vamos fazer com a nossa liberdade espiritual? Nós vamos fazer culto em casa com as nossas famílias? Nós vamos louvar a Deus e vamos buscar a sua palavra com o nosso cônjuge e os nossos filhos? Ou vamos desobedecer essa ordem e nos encontrar secretamente em subsolos, estacionamentos e cemitérios? Nós vamos fazer isso? Porque a liberdade da redenção, ela é muito maior do que a liberdade democrática. Se um dia tirarem a nossa liberdade de culto, nunca tirarão a liberdade que a redenção nos deu. Nós poderemos continuar nos reunindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quarta bênção que Deus nos deu está no versículo 13 de Efésios 1 e diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo do Espírito Santo é uma bênção. Porque, irmãos, nós não fomos apenas libertados, nós não apenas nascemos de novo, nós nascemos com um sinal de nascença. Não tem gente que tem uma marca, um sinal de nascença? Ele nasce, aí ele tem uma pinta, em algum lugar ele tem um sinal, aquele sinal identifica ele. Aliás, esse tipo de sinal é usado pela polícia, por exemplo, em cadastros policiais, no exército, por exemplo, eles perguntam se tem tatuagem na hora de alistar, se tem tatuagem, se tem sinal, se tem alguma característica marcante. Nós, como filhos de Deus, temos uma característica marcante. Todos nós, ao nascer de novo, nascemos com um sinal de nascença. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um sinal, é um selo, é uma marca, é algo que nos identifica. E nos identifica principalmente para Deus, tipo assim, é meu. Eu sei que esse é meu, eu escolhi. É uma marca para nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, é importante que cada um de nós se lembre de quem é filho. Porque, às vezes, a gente age como se não fosse filho de Deus. Até pelo desespero, a ansiedade. E o Espírito, ele está lá para dizer: ei, por que você está tão ansioso assim? E é claro, irmãos, quando estou falando de ansiedade, eu estou falando da ansiedade daquela que não confia em Deus, daquela que perde a esperança. Estou falando de ansiedade, doença psicológica como a gente tem hoje, tá bom? Estou falando de aquela que dá falta de ar, não é essa que eu estou falando. Estou falando daquela que povoa seu pensamento e faz você não se voltar para Deus e não confiar em Deus. Aí o Espírito Santo lá dentro fala assim: você é filho de Deus, por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupado com o que vai comer, com o que vai beber? Não é Mateus 6, Jesus fala sobre isso. Por que você está tão preocupado? O Espírito dentro de nós nos faz lembrar essas coisas, nos faz lembrar quem nós somos.
Nós somos filhos de Deus, fomos selados, temos uma marca. Isso precisa dar para nós certeza e esperança da obra que Deus começou a fazer na nossa vida. Por que a gente pode dizer que aquele que começou a boa obra vai terminar? Porque nós temos o Espírito. Jesus, quando foi falar sobre enviar o Espírito, ainda dentro da ilustração de filho, o que ele disse? Olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito para lembrar para você que você tem pai. O Espírito dentro de nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nunca se esqueça disso. Você é um filho amado de Deus. O Espírito está aí para te lembrar disso. Amém? Ele é um selo, uma marca dentro de nós. A quinta bênção está no versículo 23, na verdade 22 e 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Para ser o cabeça, para ser o principal, para ser o que orienta, o que direciona, e para não ser único, exclusivo e isolado, ele deu várias bênçãos, Deus deu todas essas bênçãos para a igreja. A igreja que é o seu corpo. Paulo está usando uma alegoria, uma imagem, para nós entendermos quem nós somos. Aqui, esse versículo é um dos versículos mais elevados da Bíblia. Porque sem muita volta ele está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Dizer que nós somos o corpo de Cristo é uma maneira cuidadosa para a gente entender a nossa importância no mundo espiritual de quem nós realmente somos. Nós somos Cristo. Nós não somos Cristo, Ele em si, Ele é o único. Mas nós somos Ele, no sentido de que o sangue que corre nele, corre na gente. A vida que corre nele, corre na gente. Nós temos a natureza dele. Nós temos a vida que tem nele. Nós temos os pensamentos que tem nele. Estão em nós, por meio do Espírito. Nós somos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Parece forçado dizer isso, mas o corpo da gente é a expressão do que passa na cabeça da gente. Eu estou falando e estou aqui gesticulando e as coisas passam pela minha cabeça e são processadas aqui e eu falo para você e eu uso um tom de voz e tudo isso vai dando para você uma expressão de quem eu sou. Eu sou assim, eu sou agitado, eu me movimento, eu subo o tom de voz. É diferente de outros pregadores. Tem gente que fica assim, para lá e para cá, ó, já saí da câmera, os meninos já ficaram desesperados ali. Tem gente que fica plantado. Tem gente que fala assim, tranquilo. O Robertão é tranquilão, né? Robertão, 3 segundos entre uma frase e outra, né? É o Roberto. O corpo do Roberto está expressando o que está passando na cabeça dele. Só que eu não estou falando de mim, não estou falando do Roberto. Estou falando de Cristo. Cristo tem coisas na cabeça, Ele é a cabeça, tem coisas que estão povoando a mente de Cristo. Essas coisas precisam fluir para o corpo. E aí, irmão, não tem jeito. Não é só ouvindo mensagem, tá? Não é só ouvindo mensagem. Se você quer receber de Cristo apenas ouvindo mensagem, você não entendeu que não há mediador entre Deus e os homens. O acesso é direto por meio de Cristo, mas não tem um homem que medie a sua relação com Cristo. Não tem. Eu estou aqui ajudando você. Eu sempre, na minha cabeça sempre funciona assim,
Poderia ser qualquer um, de verdade. Poderia ser qualquer um de vocês. Porque eu acredito que Deus deu para cada um de vocês uma porção que poderia ser muito tranquilamente compartilhada aqui de cima. Mas eu entendo também que há os dons e que nem todo mundo está afim de vir aqui para cima. Agora, você precisa saber qual é o seu dom. Você precisa saber como você contribui. Você precisa saber como compartilhar aquilo que a cabeça deu para você. Tem pessoas que são boca. Hoje eu estou sendo boca. E tem pessoas que são braço. Tem gente que não nasceu para falar uma mensagem. Mas tem gente que nasceu para arrumar, que ele vê tudo que está estragado, e ele vai lá e arruma. E isso é o corpo de Cristo. E arruma não só no local de reuniões, porque eu acho que é um dom, ok, é um ambiente para você exercitar o dom. Mas quer ver, eu vou expandir esse dom que Deus deu para você de arrumar as coisas. Você sabe ou descobriu que na casa de algum irmão tem um problema lá de marcenaria, de elétrica. Deus deu esse dom para você. Você vai lá e arruma. Por que o serviço, por que o dom que Deus deu para você, ele tem que ser desenvolvido só aqui, no local de reuniões? Não. A sua mão, ela vai com você para onde você for. Então, quero expandir essa ideia aqui. Deus deu um dom para você. Por exemplo, quem tem um dom de falar, ele fala aqui. Quando ele vai na casa do irmão que ele visita, ele fala. Quando ele encontra no meio da rua, ele fala, ele compartilha. Mas aí Deus deu o dom do cuidado material, de manutenção. Então, vou usar só esses dois. Deu o dom de manutenção. Aí você descobre que a calha de um irmão lá, não sei de onde, está entupida. Vai lá desentupir. Usa seu dom lá, de graça. Não vai cobrar dele, não. Agora, se você foi abençoado pela generosidade do irmão, oferte para ele. Olha que lindo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Um foi para fazer o serviço de graça e o outro falou assim, não, eu quero te abençoar, toma aqui. Agora você imagina essas coisas acontecendo assim, expande todos os dons. Tira ele só dessa esfera aqui de local de reuniões e leva ele para até mesmo a pessoa que não é da igreja. Use o seu dom com um incrédulo. Imagina isso. Se isso não vai ser uma expressão poderosíssima de Cristo. Porque Ele é aquele que enche tudo em todos os lugares. Cristo está em todos os lugares, mas nós só estamos no local de reuniões. Tem uma coisa errada. Se Cristo enche todas as coisas, a igreja tem que encher todas as coisas. Tem de haver igreja em todos os lugares. E isso é uma bênção. Porque a gente lê a Bíblia, a gente lê sobre Jesus, a gente fica impressionado. E talvez até passe na nossa cabeça, como eu queria ser como Jesus. Só que na verdade, na prática, a gente acaba não querendo ser muito como Jesus, porque dá muito trabalho ser como Jesus. Dá muito trabalho ser como Jesus. Não é simples assim. Eu queria ser como Jesus. Então, faz uma vigília aí. Acorda mais cedo aí. Né? Tolera aquela pessoa lá que tem problema. Tolera um inconveniente. Jesus, filho de Davi! Está lá um doido gritando e os discípulos. Ei, cala a boca, o que você está fazendo? Cala a boca, você está incomodando o mestre. Aí as crianças, ei, menino, cadê a mãe desse menino, gente? Tira esse menino daqui. E Jesus assim, ei, deixa o menino. É como eu queria ser com Jesus, mas não aguento um menino correndo. Como eu queria ser com Jesus, mas não aguento um inconveniente escandaloso. Irmãos, a gente quer ser como Jesus, na prática, não é tão assim não. Aí a gente precisa ir se fortalecendo. Você precisa ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não precisa postar se não quiser. Lá em casa precisa. Ana Júlia não. Ana Júlia com 9 anos. Ana Júlia com 15. Para a foto da leitura.
Não precisa postar se quiser, leia, mas leia. Leia e ore. E venha para a reunião e faça tudo que tem que ser feito para ser como Jesus. Aproveite tudo, aproveite a pregação do Evangelho, aproveite o Jorge e aprenda a pregar o Evangelho. Eu quero ser como Jesus, mas não vai para a rua. Jesus falou para o cara que ia seguir ele, falou assim, a raposa tem o covil e a ave tem um ninho, mas eu não tenho onde dormir não. Quer vir? Eu queria ser como Jesus, mas não quer sair uma vez por mês para pregar o Evangelho, pegar um pouquinho de sol. Não, você não quer ser como Jesus. De verdade, não. Eu queria ser como Jesus. Mas, reunião durante a semana, E eu não estou, é assim, eu estou nessa, eu estou dentro. Eu quero ser como Jesus, mas eu me vejo muitas vezes cheio de preguiça. Cheio de preguiça. E não é cansaço que eu estou falando, não. Porque tem um cansaço, mas tem a preguiça. Eu me vejo muitas vezes cheio de preguiça. Senhor Jesus, nós somos corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Nós somos essa plenitude. Nós temos a plenitude. A gente só precisa manifestar isso melhor, mais vezes. Buscar ser essa plenitude. Amém? Tá bom, eu tinha outras duas, mas eu vou ficar por aqui. Tá, vai ser rápido. É porque duas pode levar mais 40, não, brincadeira. São só duas, mas... mais uma vai ser suficiente. Efésios 2, 19 a 20, né? A bênção, até aqui a gente teve bênção sim, individual, né? Foram bênçãos para nós. Nós somos escolhidos, nós somos predestinados individualmente, cada um de nós. E até como corpo, você recebeu um dom de Deus. Só que no 2, 19 a 22 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e sois da família de Deus, e sois da família de Deus. Irmãos, é uma bênção ter uma família. É uma bênção ter uma família. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, é porque Jesus ficou tanto tempo com aqueles discípulos, e ele vinha falando, Mateus 16, Jesus fala assim, olha, Mateus diz assim, desde aquele tempo passou Jesus a dizer para os discípulos que ele tinha de ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Aí Pedro vem e repreende. Não, isso não vai acontecer com você. Nós não vamos deixar isso acontecer com você. Aí Jesus repreende Pedro, porque ele não tinha o pensamento de Deus. Não pensava com o pensamento de Deus. Qual que era o medo de Pedro? Ficar sem Jesus. Pessoas que não entendiam quem era Jesus, abandonavam Jesus. Em João 6, Jesus faz um discurso duro, pessoas abandonam Jesus, aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Não vão também não? Aí Pedro diz assim, mas para onde a gente vai? Só você tem a palavra da vida eterna. Então, os discípulos tinham muito medo de perder Jesus. E Jesus percebeu isso e disse assim, olha, quando eu for embora, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Aí Jesus morre, ressuscita, dá o Espírito, e dá para eles uma nova experiência coletiva. Porque o povo de Israel, eles tinham uma noção de cidadania muito forte, de nacionalismo. Nós somos judeus, e é assim até hoje. Uma pessoa que é judeu, ele é judeu. Brasileiro judeu, americano judeu, ele diz, eu sou judeu. E nem é por religião. Tem gente que diz, eu sou judeu, e ele nem segue a religião judaica, ele é judeu. Israel conseguiu consolidar essa sensação de cidadania, de pertencimento.
milenar. Só que a igreja, bom, Paulo fala que agora nós somos concidadãos dos santos. Somos concidadãos dos santos. Ou seja, nós fazemos parte agora de uma nação santa. Nós somos um povo eleito. Nós somos uma nova nação, um novo povo. Somos concidadãos, temos uma nova cidadania. A cidadania do reino, a cidadania do céu. Mas não é só uma questão de ser cidadão. Você é cidadão brasileiro, mas tem um morador de rua bem ali que também é cidadão brasileiro. Tem uma criança que está nascendo no hospital ali agora, que a mãe dele diz assim, não quero. Ele é um cidadão brasileiro, mas a mãe dele não quer ele. Então, não basta ser um cidadão, você tem que ter uma família. Não basta ser crente, não basta ser filho de Deus. Você tem de estar numa família, você tem de estar num seio familiar. A igreja é esse lugar. A igreja é o lugar que Deus nos colocou para nos fazer a sua família. Nós somos família de Deus. Deus é o nosso Pai e nós somos família. Irmãos, isso é uma bênção. Eu não vou fazer ideia de quão grandiosa é essa bênção, porque eu nunca não tive família. Mas um órfão, talvez, vá ter totais condições. Ou eu tenho uma leve sensação, talvez você tenha, eu não sei se você já precisou, quando eu fui à África agora em outubro, fiquei 20 dias longe da minha família. E por mais que seja uma viagem interessante, é uma aventura e tal, tudo que você quer é o abraço da sua família. Tudo que eu queria era o abraço da Sara, era o abraço da Ana Júlia. Tudo que eu queria era minha família, minha cama. Sabe quando você viaja até a casa da gente. Sabe quando você viaja e você faz uma viagem assim muito legal, você faz uma viagem muito legal, com amigos seus. Foi uma viagem muito legal. Você passou uma semana na praia, viajou tal lugar, foi em tal lugar, tudo com gente assim, tudo com amigo. Mas depois de 5, 6 dias, você diz, não, vamos para casa. Vamos para casa. Aí você chega em casa, deita na sua cama, entra no seu banheiro, desce do seu chuveiro. Ah, não, é outra coisa. Não é outra coisa? É outra coisa. Irmãos, pode haver coisas muito legais aí fora. E há. Pode haver pessoas muito legais aí fora. E há. Mas aqui é a nossa família. A igreja é a nossa família. E isso é uma bênção. Aqui é o lugar onde o órfão de verdade, ele encontra pais espirituais. Aqui é o lugar onde onde o unigênito, como a Ana Júlia, ela encontra irmãos espirituais. Aqui é o lugar onde nós temos um ao outro. Aqui é o lugar onde tem os arranca-rabo também. Tem ou não tem? Tem. A gente se pega. Reunião de serviço, pega. Ora não, pega. Né? Reunião de liderança, as irmãs vão definir aí como é que vai ser a próxima reunião das irmãs. Pega ou não pega? Pega. Ora, mas não pega um irmão com o outro? Marido e mulher de vez em quando não dá uma desentendida? Dá, mas família é isso. Família é isso. Família é família é aquela coisa assim, ó. Ah, mas você não presta, você é muito chato, você é muito isso, tal, não sei o quê, você falando para o seu irmão, né? Ah, mas você é insuportável, mas você não sei o quê e tal. Aí o pai fala assim, para com isso, menino, não fala assim pro seu irmão, não sei o quê, não. Aí os irmãos brigando aqui. Aí na escola, o menino da sala pega e fala a mesma coisa. Você não sei o quê. Eu falei, irmão, você está maluco? Falar assim do meu irmão? É meu irmão, rapaz. Não é? Nós somos família. Eu não já peguei o Diego ali, já. Mas não rela nele não. É meu irmão. Não é? Meu irmão. E nós temos, isso é saudável. Que outro vínculo eu tenho com o Diego? Que outra razão eu tenho para fazer uma declaração de amor dessa para o Diego? Se não for porque a vida de Deus nos uniu. Não é? Então, irmãos, é uma bênção estar na igreja.
E aí, de novo, eu vou trazer de novo para ser fiel ao encargo do irmão Pedro e a ênfase que ele tem dado nisso. A pregação do Evangelho, ela é uma perspectiva na qual você olha assim, cara, é tão legal estar aqui. Essa pessoa precisa conhecer a minha família. É muito legal estar aqui, é muito bom. Aqui eu me sinto cuidado. Aqui eu me sinto acolhido. E aí, irmãos, aí a gente precisa aprender a ser família e a gente precisa aprender a acolher as visitas. Precisa aprender a lidar com pessoas que estão chegando. Porque se é bom ser família, e eu quero que mais pessoas se unam a essa família, a gente não pode tratar mal, não pode descuidar, a gente precisa inseri-lo, incluí-lo na nossa família, amém? Então a pregação do Evangelho é isso, é levar a mensagem de que Deus me deu uma nova família, e que vai ser muito bom se Ele puder fazer parte aqui conosco, amém, irmãos? Glória a Deus, Jesus Senhor, fomos muito abençoados, não fomos? Que bênção, não é? Fazer parte da igreja, ter sido escolhido por Deus, que nós possamos valorizar essas bênçãos que Deus deu para nós e pregar também, falar essas bênçãos para outras pessoas.